Esse é o caso de um paciente masculino de 59 anos com uma história de disfonia, rouquidão, há 6 meses. Ele negava outros sintomas, não tinha disfagia, não tinha tosse, não apresentava dispneia e nem emagrecimento. Diante disso, ele foi encaminhado por uma laringoscopia e na mesma foram encontradas alterações nas suas 2 pregas vocais, direita e esquerda. Foi feita uma biópsia na prega vocal esquerda, que foi encaminhado para a anatomia patológica, e ao mesmo tempo foi pedido também um exame de imagem de complementação. Essa é a tomografia de pescoço que foi então realizada nesse paciente. Vamos ver aqui na região do laringe, temos aqui o início dela, a epiglote, as valéculas, pregas areepiglóticas, seio piriforme desse lado bem visualizado. Continuamos a descer os cortes, estamos próximo aqui às pregas vestibulares, seio piriforme esquerdo, seio piriforme direito. Estamos chegando na região próxima ao espaço glótico propriamente dito, já temos as cartilagens aritenoides, e nessa topografia que é mais próxima do espaço glótico mesmo, vemos que já existe uma lesão vegetante expansiva nessa região, ocupando praticamente toda a corda vocal direita, que se estende anteriormente para a comissura anterior, já com invasão, com rotura das cartilagens tireoides e extravasamento do tumor para os tecidos moles adjacentes à laringe. Esse tumor também acaba se propagando após comprometer a comissura anterior, também compromete a prega vocal do lado esquerdo. Inferiormente, ele acaba se propagando até a região infraglótica. Vamos tentar ver os cortes coronais para vermos melhor o que está ocorrendo. Vejam que do ponto de vista de linfonodos, não temos nenhuma grande alteração. Mesmo esses linfonodos que estão aqui em nível 2, que aparentemente parecem ter uma área de hipoatenuação em seu interior, deve sempre ser lembrado que os linfonodos têm um hilo que costuma ser um pouco mais adiposo e pode fazer uma certa confusão. Eles não estão aumentados e não tem nenhum dado muito significativo para que consideremos nenhum deles como sendo metastático. Vamos ver nos outros planos se isso muda um pouco de configuração. Lembrando que o espaço glótico é um espaço menos propenso a você ter disseminação tumoral mesmo para os linfonodos cervicais. Isso ocorre mais quando os tumores já atingem a região supraglótica ou são originariamente da região supraglótica, porque essa região tem uma rede linfática muito mais exuberante do que a região glótica. Com isso, a disseminação tumoral através dessa via linfática para os linfonodos fica muito mais fácil. Essa é a reformatação desse exame no plano coronal. Vejam que temos a epiglote, as valéculas, e aqui estamos na região da laringe, as pregas areepiglóticas, e aqui nós temos, naquela região descrita já no corte axial, de uma massa tumoral expansiva que estava já comprometendo a cartilagem tireoide e se expandindo para os tecidos mole. Vejam que a delimitação desse tumor em termos de posição não fica muito clara nesse corte coronal, porque não estamos conseguindo delimitar os ventrículos da laringe de modo a separar as pregas vestibulares das pregas vocais propriamente ditas. Nós temos aqui uma imagem compatível com uma lesão expansiva, claro de se ver, mas os limites anatômicos e a distribuição mesmo desse tumor fica um pouco prejudicada.
como eu já frisei em outros exames de laringe, eu sempre tento fazer uma manobra de tal modo a tentar abrir as estruturas do laringe de um modo mais fácil e mais claro. Eu costumo fazer uma manobra de fonação, é um I meio longo, explico para o paciente antes que ele deve fazer, a hora que for pedido, um I por uns 10, 15 segundos, é muito rápido, porque é só o tempo dos cortes nessa região glótica, região da laringe propriamente dita. E é muito fácil ele entender de executar essa manobra. É isso que tentamos fazer aqui. Vamos ver como é que ficou em relação a esses cortes sem afonação. Esses são os cortes axiais, já durante uma manobra de fonação. É um I longo que o paciente fez por alguns segundos e é o suficiente que ele mantenha essa fonação enquanto são feitos os cortes, de tal modo que se consiga abrir um pouco mais as estruturas do hipofaringe e do laringe. Vejam que os seios piriformes direito e esquerdo estão muito mais nítidos durante essa manobra. Temos aqui as pregas areoepiglóticas à luz do laringe. Conforme vamos descendo, vamos vendo que já estamos na região que seria próxima aos ventrículos da laringe, e aqui já estamos novamente naquela topografia onde tem a lesão expansiva captante aqui da região glótica, propriamente dita, com invasão da comissura anterior e que se estende até a corda vocal do lado oposto. Isso permanece mais ou menos semelhante ao que já víamos nos cortes axiais, mesmo sem a fonação, com extensão para a região infraglótica. Vamos ver como é que ficou a reformatação coronal após essa manobra. Essa é a reformatação no plano coronal dessa fase em fonação. Vejam que já estamos vendo muito claramente aqui as pregas vestibulares. Já conseguimos delimitar muito bem os ventrículos da laringe. Vemos inclusive o sáculo do ventrículo desse lado esquerdo. Temos também o mesmo sáculo do lado direito. Vejam que tem uma nítida separação agora entre os espaços. Ficou muito mais claro do que realmente sem a fase de fonação. Nós temos nitidamente as pregas areoepiglóticas que terminam nas pregas vestibulares. Temos os ventrículos direito e esquerdo da laringe, e aí vemos que essa lesão que tínhamos visto nos outros cortes sem afonação, que estavam eminentemente na espaço glótico e infraglótico, realmente só está nessa região. Aqui claramente se delimita que o tumor é exclusivamente glótico e infraglótico. Inclusive, os espaços paraglóticos estão preservados. Nós não temos nenhuma expansão nesse tumor ainda para a região supraglótica. Ele é um tumor, de qualquer modo, transglótico, porque os tumores transglóticos são os que passam de um espaço para outro. Ele já passou do espaço glótico para o infraglótico. De qualquer modo, ele é já um tumor transglótico. Houve uma invasão das cartilagens, um comprometimento da comissura anterior e extravasamento de tumor para os tecidos adjacentes à laringe. Então, ele já é um tumor T4A por toda essa extensão que ele teve. Do ponto de vista dos linfonodos, persiste aquela dúvida realmente a respeito dos linfonodos cervicais. Nós não encontramos nenhuma linfonodomegalia muito importante, mesmo esses em nível 2 à direita, que tem essa área de um pouco mais hipoatenuante, nos parece ser somente a região dos hilos do linfonodo, os hilos com conteúdo adiposo. A classificação dele, então, ficaria como um tumor T4A N0. Não é, digamos, raro essa
a ocorrência de não termos linfonodos comprometidos, como eu já havia frisado, em tumores eminentemente glóticos. A expansão, a disseminação metastática dos tumores glóticos para os linfonodos cervicais é muito menor do que dos tumores que já atingem a supraglote. O espaço glótico, como vocês se recordam, seria uma linha imaginária passando, tangenciando as cordas vocais, dessa região até 1 centímetro para baixo, e a partir desse 1 centímetro para baixo até o final da cartilagem cricoide é o espaço infraglótico. Então esse aqui é um tumor transglótico comprometendo a glote e a região infraglótica. Se formos representar esse tumor por um esquema, temos algo semelhante a isso. Aqui nós temos a corda vocal direita, aqui a corda vocal esquerda, e desenhado aqui, esquematizado em vermelho, temos nesse caso, uma grande formação expansiva que está comprometendo toda essa corda vocal, ultrapassa inclusive os limites dessa laringe, ultrapassa a cartilagem tireoide e extravasa para os tecidos vizinhos, tanto lateralmente como anteriormente pela comissura anterior. E também acaba tendo uma extensão por uma parte da corda vocal esquerda. É um extenso tumor, então, do espaço glótico e que caudalmente ia e se propagava para a região glótica, também, infraglótica também do laringe. O anátomo patológico desse tumor foi de um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Esse é um caso interessante para mostrar a importância dessas manobras nos casos de tumores do hipofaringe e do laringe. Essa separação entre as estruturas do hipofaringe, os seios piriformes e as estruturas do laringe, ou mesmo entre as regiões do laringe, a região supraglótica, da glótica, são muito importantes em termos de definirmos exatamente a extensão do tumor e auxilia muito em termos de estadiamento do mesmo. Nem sempre essas manobras são exatamente efetivas, mas sempre deve ser tentado. Pelo tamanho do tumor, pelo seu comprometimento já extenso, foi proposto um tratamento oncológico ao mesmo, com rádio e quimioterapia, e é isso que ele está se submetendo no momento.